Fala do Vasco! Vamos lá, Canta, pra gente falar então do possível novo reforço do Vasco, o Hugo Moura. O Vasco ofereceu 2 milhões de euros ao Atlético Paranaense pelos direitos econômicos do Hugo Moura, jogador de meio de campo de 26 anos de idade. Aqui no Rio a gente acompanhou bem o Hugo Moura na formação dele do Flamengo, né? Pelo Flamengo. E também quando ele surgiu para os profissionais. Inclusive ele, entre 2020 e 2021, ali na pandemia, chegou a ser titular da equipe do Flamengo. E foi um pedido do Ramon Dias. Esse pedido voltou a ser feito. O Ramon Dias pediu, dentre outros nomes, o Hugo Moura. Ele ofereceu vários nomes, inclusive para o Alexandre Matos, então diretor de futebol. Por exemplo, o Gustavo Coedjar também estava nessa lista. O próprio Marlon Freitas, né, que agora o Vasco não tem mais chances de trazer o Marlon Freitas, pelo menos, é claro, nesse momento, né, pelas condições que o Vasco queria fazer a negociação, o Botafogo não aceitou negociar. Mas com o Hugo Moura, a negociação. O Vasco ofereceu 2 milhões de euros, fica aí na casa de 10 milhões e meio, 11 milhões de reais. É até menos do que ofereceu pelo Marlon Freitas ao Botafogo. A gente vai se lembrar, o Vasco fez 2 ofertas pelo Marlon Freitas, tirando a que fez por empréstimo, o Botafogo não aceitou nenhuma das duas. E aí oferece um pouquinho menos pro Atlético Paranaense, pedindo o Hugo Moura. Esse ano, o Hugo Moura jogou 12 partidas, no ano passado foram 48. E no ano retrasado, quando ele chegou ao Furacão, foram 44. Ou seja, nos números, a gente tem a comprovação de que o Hugo Moura vem sendo utilizado na equipe do Furacão, mas é um pedido pessoal. É um pedido do Ramon Dias à diretoria da Vasco SAF por um jogador de meio de campo, já que a gente sabe, o Vasco perdeu vários nomes, dentre eles Jair, Paulinho e o Marlon Freitas seria o nome da vez. O Vasco tentou a negociação, não conseguiu. O Kaique, do Juventude, também apareceu, mas o Vasco não conseguiu, na verdade não continuou a negociação, deu prioridade a outros nomes. Bom, vamos acompanhar a situação do Hugo Moura. Lembrando que domingo o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro, enfrentando o Grêmio, 4 da tarde em São Januário. Teremos casa cheia, todos os ingressos vendidos. O Vasco estreando no Brasileirão. Enfim, o Vasco vai voltar a jogar, Vitor. Vai voltar a jogar. Porque o Vasco precisa de um volante. Simplesmente não tem. Vamos no mercado. E aí? Ah, tem o Marlon aqui. O mercado é zagueiro. Ah, então. Mas o Marlon... É verdade. O Marlon tá caro. Não tô conseguindo pagar. O Botafogo não quer liberar o Marlon. Vamos no Kaique. Aí o Kaique vai jogar a final do Gaúcho, erra tudo contra o Grêmio. O Kaique não vai ser legal, não. Tem o Hugo Moura ali no banco do Atlético Paranaense, não tá jogando. Vamos trazer? Vamos. É isso. Pô, mas é a necessidade, né? Mas porque o Vasco se deixou chegar a essa situação. Você tá preocupado com o Vasco na Série A? Tô, mas eu acho que tem times piores. Eu acho que se o Vasco fizer o dever de casa, ganhando jogos como esse, né, contra o Grêmio, jogos em tese que são difíceis, o Vasco vai somar uma pontuação decente no primeiro turno. E aí no segundo turno é outro campeonato. Tem que buscar reforços pra melhorar o time e tornar competitivo. Com esse time eu acho que é muito distante pensar em Libertadores. Não, tá distante. O próprio Paí admitiu isso numa entrevista ao GE. O importante nesse momento é não virar o turno com 9 pontos de novo. Se o Vasco virar o turno com uma pontuação decente, eu acho que lá na frente, se a 7 vencer e coçar o bolso, o time pode melhorar e evoluir pro segundo turno.